É uma espécie de gralha tirânica, dose para mamute. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a urgência de projetos contra fraudes no INSS para votação a partir de amanhã, terça-feira. A decisão ocorre após o escândalo dos desvios ilegais em folhas de pagamento de benefícios previdenciários. A proposta de Sidney Leite, do PSD, pretende vetar a cobrança de mensalidades de associações diretamente nos benefícios dos aposentados. O projeto também revoga trechos da Lei Geral da Previdência que permitem descontos automáticos em benefícios. Hugo Mota afirmou que tudo que possa compor um pacote antifraude será analisado e votado com prioridade. A aprovação da urgência permite que a proposta seja votada diretamente no plenário sem passar pelas comissões. José Sepúlveda, essa desculpa esfarrapada que está sendo dada agora pelo presidente Hugo Mota, que vai apurar, vai fazer, vai acontecer, vai resolver, isso não soluciona o problema estrutural da roubalheira do governo Lula contra os aposentados e pensionistas, né? Bem, essa é a minha impressão, né? Quer dizer, agora vem um carnaval, é, como, como disse bem o Constantino, tivemos a bonequinha Reborn para tapar o negócio, agora tem essa proposta, né? E você tem a impressão de que eles assumem uma postura pública. Nossa, nós estamos aqui para corrigir essas fraudes que eles permitiram quando derrubaram as coisas que estavam já na lei para impedir as fraudes, né? E porque à medida que vão saindo informações, agora parece que muitos parlamentares estavam envolvidos na fraude. Eu tenho amigos meus que há meses já trabalham, advogados que trabalham para atender pessoas fraudadas por esse esquema, e eles dizem um deles me disse que o seguinte: grandes advogados que defendiam o INSS estão caindo fora. Por quê? Provavelmente porque eles não estavam tão inocentes assim, né, no esquema. Então, para tentar tapar o sol com a peneira e enganar o público, eles vêm agora, não, vamos votar com urgência, amanhã está tudo resolvido. Ora, isso é para esconder, para mandar para baixo do tapete a investigação que tem que ser feita. Eu não entendo como o governo Lula ainda está aí. Não entendo. E não entendo porque só esse esquema criminoso já dava para ter derrubado completamente para se falar em impeachment. Não tem mais o que ficar sustentando desse governo, fazendo acordos, etc. E isso eu considero o roubo aos aposentados uma das máquinas de vingança do Lula em relação à população, né? Porque muitas dessas pessoas, umas votaram nele, talvez por engano, etc. Outras não votaram nele. E ele está fazendo um trabalho de vingança contra o povo brasileiro. Essa é a minha leitura. E essa é a palavra básica de Lula, vingança. Vamos dar uma olhada aqui no Superchat. O Dani Silva mandou para a gente 2 superchats, dizendo que está compartilhando o Bradock, está colocado no grupo da família, é fã de todo mundo e está fazendo o trabalho dele na esperança em meio a notícias ruins. Agradece ao Constantino, feliz em vê-lo novamente na área. Deus o bom o tempo todo. Obrigado, Denis, valeu pelo seu superchat. E a gente continua tocando aqui o Bradock Show, porque ministros do governo Lula agora estão intensificando uma pressão sobre parlamentares da base para instalar a CPMI sobre fraudes no INSS. O requerimento já tem 230 deputados e 39 senadores, superando o mínimo necessário para instalar essa comissão. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, comunicou ao governo que pode adiar, mas que não tem como impedir a instalação da CPMI prevista para ser lida em 27 de maio. Gleisi Hoffmann e outros ministros fizeram uma reunião com parlamentares do PSD, MDB e União Brasil para tentar, pelo menos, esvaziar o pedido de investigação. Um dos temores do Planalto é que a oposição exponha o Sindicato Nacional dos Pensionistas e Idosos, que tem como vice-presidente Frei Chico, irmão de Lula. A entidade teve aumento
de 564% em receitas entre 2020 e 2024, recebendo 149 milhões em repasses em 2023. Mas, Rodrigo Constantino, tem uma questão muito grave nesse sindicato. O Ministério do Trabalho jamais poderia ter autorizado a criação desse sindicato, que não representa uma categoria laboral. Ele é algo que é nulo de pleno direito. Por que essa turma não está discutindo isso? E aí tem que responsabilizar seus dirigentes. E o presidente desse sindicato, coincidentemente, também preside, e aí o Banco Central do Brasil tinha que entrar nessa, uma cooperativa de crédito, que não pode emprestar dinheiro para aposentado. Cooperativa de crédito só pode emprestar dinheiro para quem é associado a ela. Rodrigo Sepúlveda, Fabiana, socorro. É tudo esquema, né? Agora, quem poderia imaginar, né, que recolocar o ladrão na cena do crime, como disse seu próprio vice, ia dar nisso? A ladainha que o governo tentou inventar de jogar a culpa, que é deles, no colo do Bolsonaro, é a coisa mais bizarra que a gente já viu, né? Quer dizer, deu um salto a magnitude dos descontos no governo Lula. Os beneficiados são os sindicatos ligados à esquerda, e um deles, como você mencionou, do irmão do Lula, né? O Bolsonaro tentou no seu governo apresentar um projeto de lei para dificultar já ali as fraudes, e a esquerda votou toda contra, dizendo que era perda de direitos e por aí vai dos idosos. Então é um negócio ridículo. E eles estão contra a CPI, não querem investigar. Então acabou, o assunto é encerrado. Agora, como é que a imprensa trata a questão do Frei Chico? Direita bolsonarista explora o fato de sindicato ligado ao irmão estar envolvido. Quer dizer, eles não se escandalizam mais com a corrupção, com a magnitude, com os esquemas, com a família toda se lambuzando nesses esquemas. É o uso político do bolsonarismo que vai fazer do irmão do Lula estar envolvido. Olha, é de embrulhar o estômago. Nós estamos anestesiados no Brasil. A imprensa, essa velha imprensa, não liga mais para a corrupção, porque fez o L também, né? Quis colocar o ladrão de volta à cena do crime, porque tinha nojinho do Bolsonaro. Então são todos cúmplices, são todos eles cúmplices. E agora estamos vendo, né, a quantidade de lambança que está sendo feita. Concordo com o Sepúlveda, como é que esse governo ainda está de pé? É porque tem muitos cúmplices, tem muitos sócios, ou melhor dizendo, muitos comparsas. Sepúlveda, aí a picaretagem não tem limite. Uma associação acusada de fraudar o INSS descontava dinheiro dos próprios funcionários sem autorização. Onde é que isso vai parar? A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a CONAFER, pivô do escândalo do INSS, aplicava golpes até em seus próprios funcionários. A entidade obrigou todos os colaboradores a se filiarem e pagar mensalidade de 2,8% sobre o salário mínimo sem consentimento. Os funcionários que se opuseram aos descontos tiveram valores retirados automaticamente de seus salários sem comprovação. Após denúncia ao Ministério Público do Trabalho, a associação interrompeu descontos, mas nunca devolveu os valores retidos. Trabalhadores relatam pressão psicológica, ameaças de demissão e metas obrigatórias de filiação para manterem seus empregos. Funcionários também são obrigados a receber salários pelo Terra Bank, instituição cujo sócio foi apontado pela Polícia Federal como operador do esquema. É como resumiu bem Rodrigo Constantino, é só picaretagem, né, Sepúlveda? Serrão, enquanto você ia lendo a notícia, eu ia desenhando na minha cabeça uma máfia. Isso é uma máfia. Qual a diferença disso de uma máfia? Quer dizer, o sujeito rouba do próprio empregado, depois não devolve o dinheiro. Quer dizer, ele já conta com uma lentidão na justiça, já conta com inoperância da justiça e é o fato consumado. Nós temos o fato consumado, né? Hoje, eu vi há pouco um post da doutora Fabiana Marroso, quando ela diz assim, ela pôs a frase do Alexandre de Moraes hoje no STF, o meu tribunal. Eu não, o que é isso? Eu não admito aqui coisas no meu tribunal. Bom, quando o Supremo está nesse nível,
qual é o efeito que isso vai causar pelo país? Isso. Roubam, põem sem consulta, realizam um fato consumado e depois não há justiça que faça devolver esse dinheiro. E veja o seguinte, todas as declarações do governo, além de serem, como disse o Constantino, aquelas malandragens para dizer que foi o Bolsonaro, as outras declarações foram o seguinte: não, nós temos que ser muito sérios antes de devolver o dinheiro. Na hora de roubar não foi preciso, né? Mas agora, na hora de devolver, precisa ser muito sério, precisamos investigar caso por caso. Isso quer dizer o seguinte: nunca vão devolver. E quando devolverem, vai ser pegando o dinheiro dos contribuintes para bom, eu só digo o seguinte: nós estamos realmente num governo de mafiosos. É um governo de mafiosos. Eu pus outro dia essa afirmação: as instituições foram corrompidas por aqueles que estão nelas. Não há mais instituições no Brasil. Elas foram corrompidas internamente por aqueles que as constituem. E a gente tem que acordar e se rebelar contra isso. Isso não pode ser normalizado. Mais superchat chegando aqui. Esse aqui de Jacksonville, na Flórida. Muito bom ver todos vocês, mas especialmente o Constantino. Consta, estamos orando pela sua recuperação pronta. Legal, legal. A turma animada com a volta do Rodrigo Constantino. Agora, sabe quem voltou também? O Lula fez voltar uma procuradora que enfrentou a máfia da Previdência ainda no governo do Bolsonaro? Como é que pode? O governo Lula, sim, nomeou Márcia Elisa de Souza para comandar a diretoria de benefícios do INSS após os escândalos dos descontos. A procuradora foi a primeira servidora a enfrentar o esquema de fraudes contra aposentados ainda em maio de 2019. O inquérito da Polícia Federal revela que ela suspendeu repasses à Associação Brasileira de Aposentados após receber denúncias. A ação resultou no rompimento de acordos com mais de 3 entidades: a BANSP, a ANAPS e Centrap. O resultado foi drástico. Essas entidades ficaram sem dinheiro. A ANAPS, que arrecadou 28 milhões em 2019, passou a receber apenas R$320 no ano seguinte. A intervenção da procuradora permitiu a devolução de 14 milhões de reais aos aposentados lesados e a retenção de outros 57 milhões. Fabiana Barroso, por que Lula teve agora esse efeito retardado de botar alguém que brilhou, fez o trabalho sério no governo Bolsonaro para tentar resolver o problema no governo dele? Isso se chama desespero? Não sei, Serrão, eu sempre desconfio. Eu nunca presumo o desespero dessa forma, porque, como disse o seu Sepúlveda, eles dominam os meios de ação que nós temos no Brasil. Né? Então, o desespero é nosso, na verdade. O desespero é das pessoas de bem. O desespero deve ser dessa procuradora que fez um bom trabalho e ela mesma deve estar pensando: meu Deus, e agora? O que é que eu fiz? Né? E o que eu vou fazer? E não duvido se ela mudar e não for para cima, como sempre foi. Tá? Se perguntasse para o pessoal, não para os atores principais da Lava Jato, mas para quem trabalhou de fato ali, né, os inúmeros agentes policiais, os inúmeros promotores, procuradores, juízes, desembargadores, será que eles fariam o mesmo? Teriam aquela coragem, achando que estão fazendo a justiça, achando que o Brasil, né, vai para frente? Eu não sei, realmente eu não sei, Serrão, e o receio desse domínio, né, de território institucional que eu estou falando é tão forte que as pessoas acabam se acovardando. E quem vai dizer que isso não é o correto nesse Brasil, que as coisas estão super incertas, onde a injustiça está predominantemente todos os dias, né, nas nossas vidas de inúmeras formas, e por mais que a gente fale: nossa, vamos lutar, vamos para frente, é uma procuradora. Veja, ela foi a exceção, mesmo no governo Bolsonaro. Né? Ela foi a que deu o bom exemplo. Quantos mais nós precisaríamos? Né? Precisaríamos de uma multidão. Então, até essa multidão, de fato, que pode fazer alguma coisa acordar, Serrão, nós temos um bom trabalho aí de despertar as pessoas e ainda provocar a fé
né? Espero que a gente consiga fazer esse bom trabalho, Serrão, e faço votos que a procuradora em questão faça um excelente trabalho e que não sofra nenhuma reprimenda por fazer o trabalho e bem feito. Vamos torcer para que isso aconteça. E do INSS, vamos dar um pulinho na Janja. Porque ela desponta como uma mulher que desafia protocolos. O Braddock Show vai analisar isso. Oferecimento Golden Brasil para você que está prestando atenção com a gente aqui, ó. Vamos analisar o caso Janja. Ela rebateu críticas por ter se dirigido ao presidente chinês Xi Jinping, quebrando protocolos diplomáticos. No evento sobre combate à violência contra crianças, a primeira-dama brasileira ironizou: "Fico feliz que vocês me convidaram e que eu vou poder falar." Janja afirmou que não admite que alguém se dirija a ela dizendo que ela tem que ficar calada. Lula havia se irritado com o vazamento da notícia de que ela tinha sido levado um puxão de orelha do Xi Jinping e afirmou que o questionamento sobre o TikTok partiu dele e não da Janja. O presidente defendeu a esposa, dizendo que minha mulher não é cidadã de segunda classe e que ela entende mais de rede digital do que eu. Isso deve ser mesmo. A primeira-dama também cobrou responsabilização das plataformas digitais para a proteção dos jovens. Mas o mais importante, a Janja disse, Rodrigo Constantino, não há protocolo que faça ela calar, nem do camarada do companheiro Xi Jinping. Poderosa Janja, hein? Olha, Serrão, em primeiro lugar, ninguém está querendo calar a Janja. A oposição quer mais que ela continue falando, né? Que ela é uma fábrica de gafe. Em segundo lugar, esse episódio da China mostrou que, no fundo, a Janja acha que a China, cujo Partido Comunista Chinês há 72 anos controla com mão de ferro o país, censura é pouco. Ela está reclamando que o Xi Jinping tinha que censurar mais, né? E, por fim, tentaram fazer aí uma reviravolta feminista, de que ninguém vai me calar, eu não ligo para protocolo e tudo. Mas se ela quer falar e fora de protocolo, ela precisa ser eleita para alguma coisa. Ela não foi eleita para nada. Ela já atua como se fosse detentora de algum cargo importante na República, e ela não é. Ela é a esposa, ex-visitadora e atual esposa do ex-presidiário. É isso que a Janja é, né? Então, tudo isso é muito ridículo. Agora, finalizando, a Janja, ela quer falar à vontade, mas ela quer calar a população brasileira. Isso que é assustador, né, Sepúlveda? Essa covardia que é inaceitável, porque ela e Lula tiveram o desplante de dizer lá na China que eles iam terceirizar a regulamentação das redes sociais através de uma assessoria chinesa para essa finalidade. Então, de brincanagem com a gente, mas uma brincanagem perigosa. Olha, eu achei toda essa visita do Lula à China assustadora. Inclusive, fazer um programa sobre as afirmações do Lula, dizendo que a eleição dele foi a mesma coisa que a revolução do Mao Tse-tung na China. Isso é assustador, porque a revolução do Mao Tse-tung levou a milhões de mortes, que acho que é o sonho do Lula, né? Mas esse papel da Janja é algo que não é só um papel ridículo, é um papel assustador também, porque ela age como uma ditadora, ela age como uma prepotente que está acima das regras do Estado. Mas como é isso? Não há protocolo que me pague? O que é que isso quer dizer? Só uma pergunta. O Trump foi agora fazer uma grande turnê pelo Oriente Médio e tal. Ele levou a Melania com ele para ela participar das reuniões e dizer o que é que ela tinha que dizer e mandar calar ou não mandar calar ou pedir para qualquer coisa. Quer dizer, é uma coisa que não tem propósito nenhum, porque o Trump foi eleito ele, não foi eleito mais ninguém da família dele. Agora, não, o Lula leva a Janja e a Janja diz o seguinte: não há nenhum protocolo que me vá fazer calar. Ou seja, isso é a natureza totalitária do projeto de poder que nós temos em causa. Não há regra, não há lei. Nós estamos acima da lei, nós fazemos a lei.
Ora, esse não é o princípio da democracia, tão badalada. O que mostra que essa gente tem um projeto totalitário mesmo. E a Janja é apenas uma vocalizadora desse projeto totalitário. Como disse o Constantino muito bem, ela quer calar todo mundo porque ela tem o projeto de silenciamento das redes sociais. É uma espécie de gralha tirânica. Dose para mamute. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.